Semanas atrás, o governo brasileiro assinou um contrato de mais de R$500 bilhão para construir e manter usinas de energia que, no fundo, ele reza todos os dias para quase nunca precisar ligar. Esta é a realidade complexa e o resultado do último leilão de reserva de capacidade, o famoso LRCAP 2026, que eu já falei por aqui. Então hoje, o objetivo desse meu vídeo é fazer uma análise detalhada para entender como nós chegamos a esse ponto de comprometer tanto capital. Afinal, a gente está falando de quase 65 bilhões de reais que serão investidos. O objetivo vai ser desvendar, né, a física ali da engenharia pesada que garante a segurança do nosso sistema interligado nacional, focado no funcionamento das térmicas, né, apresentar alguns detalhes que eu trouxe aqui e falar um pouquinho sobre turbogeradores e muito mais. Então fica comigo até o final do vídeo, se inscreva por aqui se ainda não for inscrito e, por favor, deixe seu like aí para tornar esse conteúdo mais relevante. Olá e seja bem-vindo à Turbivap, eu me chamo Ronaldo Peixe, eu sou engenheiro com experiência em turbomáquinas, trabalhando com turbinas a vapor no setor de cogeração de energia. Eu demorei um pouco para atualizar sobre esse assunto do LRCAP 2026, mas, né, finalmente aqui eu consegui um tempinho para a gente poder tratar sobre isso aí e compartilhar algumas atualizações. Para começar, né, a entender o cenário atual e o LRCAP 2026, né, propriamente dito, muita gente pergunta, né, por que a gente ainda investe tanto em térmicas se o Brasil é o país das renováveis, né, como se ouve muito dizer por aí. E a resposta, né, ela está na estabilidade. Então hoje quase 90% da nossa matriz elétrica já é limpa, com uma penetração recorde crescente de usinas eólica e solar que já superam mais de 23% da geração total. Mas essa abundância, ela é intermitente. O que isso quer dizer? É que ela não é constante. As térmicas, que hoje representam cerca de 25% da nossa capacidade instalada, elas funcionam, portanto, como uma âncora do sistema interligado nacional. Sem elas, nós não teríamos como compensar as variações bruscas de carga. Então, literalmente, no final do dia, são elas, né, as térmicas, quem garante que, independente do clima, a frequência da rede vai se manter estável, né? Dependendo de vento, de sol, mas as térmicas quem garante. Então, especificamente nesse leilão, nós não estamos comprando apenas, né, o chamado elétron, né? A gente está comprando a inércia térmica e toda essa disponibilidade de prontidão. Então, essas máquinas, né, rotativas, pesadas, elas fornecem uma estabilidade de frequência na rede, né, que um painel solar, de forma contínua, ele simplesmente não consegue entregar. Então aqui eu trago alguns highlights, né, os principais aqui para a gente começar a pontuar, entender o tamanho disso, né, de forma consolidada. Então o LRCAP 2026 são, né, 64,5 bilhões que vão remodelar a nossa matriz energética brasileira, tá? A potência contratada nesse leilão foi de 18,9 GB, quase 19 gigawatts, né? E o investimento esperado pelas empresas que ganharam, né, esse leilão, tá? Todas elas consolidadas. A expectativa de investimento, né, o CAPEX aí, em ativos, propriamente dito, né, em novas unidades, novos equipamentos, na casa dos quase 65 bilhões, né? E sendo 100 projetos vencedores. E tudo isso aqui, né, para a gente valorizar ainda mais o que aconteceu agora em 2026, a gente precisa lembrar do desespero que foi lá em 2021. Muitas pessoas já se esqueceram, né? Mas naquela época lá a gente enfrentou a pior seca em 91 anos, e os reservatórios estavam vazios, né? Então o leilão emergencial daquele ano lá foi uma contratação meio que no susto. Então a gente pagou caro por usinas ineficientes, né? Apenas para evitar um apagão. Já agora em leilão em 2026, foi desenhado com uma régua de engenharia muito mais calculista, né? A gente vai ver mais em detalhe, focado na flexibilidade operativa. Embora exista aí debate, né, sobre o custo desse atual leilão também, obviamente, né, que um investimento desse tamanho, setores essenciais, gera muita discussão de todos os participantes do mercado, mas o fato é que o leilão de 2026 foi desenhado como uma régua de engenharia muito mais calculista, focada na flexibilidade operativa. Nesse sentido, né, por exemplo, o chamado fator A, que é um denominador, né, em função do tempo de partida quente, ele foi o coração desse certame, o chamado fator A. O edital impôs que o tempo da operação contínua da usina, subtraindo o tempo de partida e desligamento, ele fosse de no mínimo 4 horas, tá? E para vencer nesse cenário, a usina precisava dominar a questão da partida quente, né? Então ligar a turbina gigantesca em minutos gera, obviamente, um estresse estrutural intenso, né? Sem tecnologia de precisão, portanto, né? O conhecimento operacional, pode haver transientes térmicos aí sensíveis, né? Vibrações inesperadas, e por último aí, né, por exemplo, né, falhas mais graves associadas, né, catastróficas até, de peças, né, elementos estáticos com elementos rotativos, aí, paletas se chocando, né, com carcaça e destruindo um equipamento aí de centenas de milhões de reais,
fora os riscos envolvidos, tá? Deixa eu interromper o vídeo aqui rapidinho para lembrar você de conhecer mais sobre os nossos cursos e treinamentos direcionados para termoelétricas, plantas de cogeração de energia. A gente tem cursos aqui no formato presencial, em compra, nós vamos até a sua empresa, aplicamos aí o nosso curso para a sua equipe, um curso totalmente customizado, a gente desenha isso aí a 4 mãos junto com a sua equipe, a gente entende as suas necessidades, dificuldades, e aí a gente entra com o nosso time técnico em campo para poder ajudar, auxiliar e passar essa experiência, né? A parte de operação, controle, manutenção, proteção, operação de turbinas a vapor. Também temos o formato remoto, né? Aquele EAD, a gente pode fazer basicamente o mesmo treinamento presencial, com as facilidades, né, vantagens e desvantagens do formato remoto, tá? Então, nós fazemos daqui, vocês daí, coloca a equipe numa sala e a gente faz isso aí remotamente. Também o formato digital, gravado em videoaulas. Então, nós temos uma plataforma própria, onde a gente entrega videoaulas, apostilas, material, suporte, plantão ao vivo, encontros, recursos de inteligência artificial integrados com a nossa plataforma, enfim, tudo um ambiente aí, de aprendizado disponibilizado, que você pode contratar isso aí para sua equipe, disponibilizar alunos individualizados, tem um acesso, né, um painel de gestor, onde você acompanha a métrica individual de cada colaborador, métricas, engajamento, avaliação de questionários, retenção de conhecimento, tudo mais, tá? Então, entre em contato com a gente, agenda aí uma consulta, né, uma conversa com o nosso time, a gente vai explicar para você direitinho, entender a sua demanda, o que a gente tem para oferecer, os formatos, o que você consegue contratar mais fácil, tá precisando fazer aí uma integração de alguma da equipe, o pessoal que está entrando para fazer uma parada, um overhaul, uma contratação de terceiro, enfim, seja lá qual for, o nivelamento da equipe, a gente consegue atuar de vários modos, entregando vários tipos de conteúdo, a gente tem mais de 40 horas aqui disponíveis, a gente pode modelar um modo introdutório, disponibilizar para um perfil de usuário, outro módulo avançado para outro perfil, enfim, a gente tem várias customizações. Então entre em contato, agenda uma conversa, solicite uma proposta sem compromisso aí. Então vamos estabelecer esse contato, vamos nos aproximar e poder estar juntos aí em algum tipo de treinamento. E agora continue com o vídeo. Então essa exigência ela não foi uma barreira artificial, mas sim, né, a gente pode falar que foi uma barreira funcional, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então aqui nós temos, né, o nosso dilema, tá? Então as fontes intermitentes, né, seja a eólica, né, ou a solar, ela obviamente tem essa intermitência na geração. O sol muito mais fácil da gente imaginar, né? No entanto, o vento também, tá? Então tem algumas questões aí relacionadas, né, com a dinâmica mesmo do clima, né, do tempo, de geologia, né, de país, de marés, efeitos climáticos, enfim, tem toda uma questão que influencia na frequência, né, dos ventos e da intensidade do sol, em função do horário, da região e tudo mais. Então, obviamente que a indústria ela demanda uma frequência, né, estável, no entanto, né, como a gente acabou de abordar, nessas novas fontes, né, vamos dizer assim, essas fontes verdes e renováveis, ela tem essa desvantagem, tá? Então, a transição energética ela não elimina a base fóssil, que exige que as térmicas se tornem mais flexíveis nesse novo cenário, tá? Então, a âncora aí, né, com mais de 23% da geração, vindo de fontes eólicas e solar, a gente também tem que aumentar o nosso seguro, né? A gente tem que pagar por um seguro que a gente espera a nunca utilizá-los, tá? Então, as termoelétricas, ela acaba sendo a garantia matemática de que a frequência da rede não colapsará quando o clima mudar, né? Que é bastante comum, tá? Aqui tem um fenômeno bastante conhecido para a gente entrar nos detalhes, né? A chamada curva de Pato, né? O que ela nos mostra, né? Ela nos mostra o descasamento, né? O desencontro das gerações, né? Desse tipo de geração limpa, né? Ou seja, aqui no caso a solar, tá? Então ela mostra que ao longo do dia, né? Como que a gente vai a demanda de energia, né, da nação, né, da população como um todo, como que ela vai se fazendo, né, esse consumo. Obviamente que isso aqui não é do Brasil, tá? Mas eu já vou mostrar um exemplo aqui que se assemelha bem. Esse aqui é nos Estados Unidos, né? Que quem começou a fazer esse primeiro estudo, né? Classificar essa tal dessa curva de Pato. Então aqui, né, fica claro para nós a geração, né, o consumo da energia solar ao longo dos anos lá nos Estados Unidos, como eu falei, né, na Califórnia, tá? Então, o descasamento, né? Então, como que era em 2018 e como que essa curva, né, ou esse perfil de Pato tem aumentado significativamente, né? Então, aqui, né, no final do dia, 6 horas aqui, como a demanda está alta, né? E a gente precisa entrar, né, ingressar com os outros tipos de geração. Então, aqui a gente tem um descompasso, né? Ele mostra exatamente para nós o descompasso do momento de maior geração, né? Ou seja, aqui quando está pino, e isso, né, é histórico, tá? Desde 2018 só vem aumentando, né? Então, desde quando ele está pino, que é no momento que, teoricamente, a gente não tem a capacidade de consumir tudo que o Brasil já está gerando, já está vendo esse problema, né? Então, fora desse horário, que aí é o crítico, né? Lá para 6 horas da tarde, o pessoal está retornando
para suas casas, né? Toda a população toda começa a ligar seus eletrônicos, ar-condicionado, chuveiro, banho, micro-ondas, né? E todos os elétricos, né? Hoje em dia, carros elétricos, o pessoal colocando para carregar. E esse descasamento em relação ao momento que a gente precisa de mais potência. E aí vem o LRCAP, exatamente para isso, né? Para injetar essa potência na rede, né? Para dar essa confiabilidade. Aqui sim, já o cenário do Brasil, tá? Então, como que ele era em 2016, basicamente dessa forma. A geração renovável, né? Ela variava muito durante o dia, e aqui está o gap, né? Aumentando aqui o amarelinho, e o previsto aqui para 2034. Então, a gente está exatamente caminhando, né? Para esse mesmo comportamento que nós vimos anteriormente. Olha o pato nosso brasileiro aqui sendo formado. Então, a eólica, né? Obviamente que ela é mais estável. A solar, o quanto que ela está acrescentando aqui no nosso grid. E a nossa carga líquida, tá? Então, a maior demanda no final do dia, quando a geração solar requer suprimento de energia estável. E aí vem o motivo desse vídeo que eu estou gravando hoje, tá? Para a gente entender mais sobre essa situação. Aqui, como eu falei, né? Os dois cenários de 2021 e 2026, a diferença, tá? Então lá era uma coisa bastante emergencial, embora agora também já veio adiando bastante tempo esse LRCAP 2026, já deveria ter ocorrido antes. A gente já estava aí com risco, né? O pessoal já visualizando riscos sobre a segurança energética, né? Da nossa geração. Aqui, lá em 2021, eram térmicas mais ineficientes, né? Agora já ciclos mais combinados, ciclo combinado de turbina a vapor, turbina gás e vapor, né? Com o quadro de operação, que são ciclos mais eficientes, o volume, né? Que foi contratado e demais detalhes. Enquanto isso aí, como eu já disse por aqui, a gente enfrentou também, para agora nesse LRCAP 2026, uma guerra bastante silenciosa no mercado global, que foi a explosão da inteligência artificial e a construção massiva de data centers. Ela foi aí, demandou turbinas a gás e o prazo desses equipamentos ele saltou para mais de 5 anos. E aí, já entrando em particularidades sobre esse leilão, o prazo de entrega nesse cenário aqui, a estratégia das empresas vencedoras desse leilão, como, por exemplo, a própria Eneva, foi um caso bastante interessante. Eles conseguiram arrematar 5,4 gigawatts, né, com investimento total de 18 bilhões de reais. E o segredo não foi apenas o preço, né, mas foi o domínio ali de toda a cadeia, né, essa foto que eles conseguiram tirar nesse cenário e conseguindo se antecipar ao gargalo que eles visualizaram, né, já encomendando maquinário de ponta, como as turbinas SGT da Siemens, a própria geração F da GE, muito antes do leilão. Então essas usinas elas operarão em ciclo combinado, né, onde a eficiência térmica ela passa dos 60%, a usar, né, no escape da turbina a gás ali uma caldeira de recuperação para fazer o ciclo Rankine, né, gerar o vapor para a turbina a vapor, sendo muito mais eficiente esse tipo de usina. O mercado também já começa a se movimentar, sinalizando que a consolidação de ativos ela pode ser acelerada, né? O exemplo recente aí já foi a aquisição da usina termoelétrica que pertencia à Eneva, agora passou para a Diamante Energia, poucas semanas após o leilão, aí mostrando uma reconfiguração estratégica aí das grandes operadoras em um cenário aí pós-leilão. As duas empresas também venceram em parceria a instalação de uma nova usina em Pecém, lá no Ceará, com investimentos esperados, né, na casa aí dos 6,5 bilhões de reais previstos já para agora no primeiro trimestre de 2026. Mas isso aí é um assunto para outro vídeo, né? Vou ver se eu consigo gravar mais detalhes especificamente sobre esse projeto. Por outro lado, a Petrobras utilizou uma técnica um pouco diferente, né? Ela focou na recontratação de ativos estratégicos como o Norte Fluminense e a Termo Macaé, além de ter sido também bastante agressiva com usinas a óleo diesel lá no Sul e no Nordeste, alcançando deságios aí próximos de 50%. Agora vamos dar uma olhadinha do ponto de vista do elefante na sala, né? A fatura esperada aí de R$500 bilhão. Então, os dados da CCEE, eles mostram quase 19 gigacontratados, movimentando 64 bilhões de investimentos e gerando uma receita fixa de 515 bilhões ao longo desses contratos. E aí vale destacar, né, que o próprio Tribunal de Contas de União, o TCU, ele precisou intervir antes do leilão. Eu até publiquei por aqui, né, eu divulguei no LinkedIn. O governo pretendia pagar valores que aparentemente não cobriam a inflação dos equipamentos, né, em dólar principalmente, e o teto para novas usinas a gás saltou 80% do preço, tá? Então passou de 1,6 milhão de real para 2,9 milhões de reais por megawatt ano. Sem esse ajuste aí, o leilão corria o risco de terminar vazio. O mercado estima que esse movimento aí, ele pode encarecer a conta de luz aí até 10%, né, nos próximos anos, que pode ser um impacto aí pesado, mas precisamos entender a lógica desse seguro, né? Então a gente paga esse prêmio anual para que essa pólice aí ela exista, né, torcendo para nunca ter que usar. Se a térmica for despachada, aí a gente entra com a receita variável para cobrir o combustível, né, como o GNL,
cujo preço flutua globalmente, né, por índices aí já estabelecidos, que é exatamente o que está no olho do furacão nesse momento, né? Questão lá da guerra dos Estados Unidos com o Irã, né? E outras, sempre uma vulnerabilidade em relação ao combustível fóssil, né? Existe muita oscilação e a gente fica refém disso também. O possível apagão de mão de obra, de contratar infraestrutura, é apenas metade do caminho, né? Injetar 64 bilhões de reais em obras pode criar um novo gargalo, né? Que é o capital humano. Só o Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai receber 15 novas usinas, e quem que vai operar tudo isso, né? E todas as frentes, uma termoelétrica dessa demanda processos, né? Intervenções bastante cirúrgicas. Então, precisa aí, de fato, de técnicos locais que saibam interpretar gráficos de vibração, às 3 horas da manhã, lá no Ceará, ou no Rio de Janeiro. Então, vai demandar muito conhecimento, né, muita especialização. O verdadeiro apagão da próxima década, inclusive, ele pode ser não mais de elétricos, mas de mão de obra qualificada realmente, né? Então, por isso, aí, o conhecimento técnico em ciclos combinados, caldeira de recuperação, turbina a vapor, turbina a gás, pode ser aí a sobrevivência para o mercado. Aqui mais um pouquinho, né, dos detalhes que nós mencionamos, sobre a questão dos investimentos, né, o teto que atingiu ali o valor, o fator crítico, né, da cadeia de fornecimento de turbinas. Então, antes era em média, no máximo 2 anos para se obter da contratação, da aquisição de uma turbina a gás. Hoje está se estendendo por mais de 5 anos, né? Então, isso mostra aí o aquecimento do setor. Aqui está falando um pouquinho mais, né, sobre o tarifário do LRCAP 2026, que teve que alterar isso. A questão mais técnica lá da matemática, né, por trás da disponibilidade, né, do equipamento. Então, o tempo de partida é muito mais rápido agora, né? Requer muito mais preparo técnico da equipe, do equipamento, né? Trabalhando mais próximo ali do seu limite operacional mesmo, tá? Então, o tempo de TEON ali, né, o 4 horas para responder, né, a demanda do ONS. Aqui a questão que nós já falamos, né, todo o estresse térmico, né, de operar máquinas nessa situação, tá? Falando aqui da Eneva, né, que a gente falou, que foi a maior consagradora, a maior vencedora desse leilão, né, a maior geradora térmica do Brasil, ampliou agora seu alcance. Aqui os projetos, né, onde será aportado por volume, tá? Então, preponderantemente aí na região, principalmente no Nordeste, né, e Sudeste, tá? Aqui mais a parte, né, de que a gente vai precisar, né, do aquecimento que foi aí em função do gargalo, né, da inteligência artificial e tudo mais. E aqui mostrando para nós que possivelmente pode ser, inclusive, só o começo, né, dessa necessidade que nós temos por reforçar, né, a nossa potência, nossa disponibilidade de potência. Então, segundo estudos aí da empresa de pesquisa energética, no nosso plano decenal aí de expansão energética, né, que explica aí para os próximos 10 anos, esperado aí mais de 40 gigawatts de capacidade adicional para manter o requisito, né, de perda de carga, tá? Então a gente pode entrar mais detalhes aí em outro vídeo depois, mas vai demandar ainda muita energia nesse sentido. E aí vem, né, o nosso apoio, né, nosso suporte que pode auxiliar empresas e profissionais do setor por nossa parte de treinamento, tá? Cursos de turbina a vapor, turbina a gás, né? Com nossos parceiros, a parte de caldeira de recuperação, tá? Entra em contato conosco, né? Nossa plataforma, aqui na descrição vão ter todos os links para você que está interessado em se aprofundar e conhecer mais, né? Sobre principalmente turbinas a vapor e o cenário de turbomáquinas. Então, o certame aí movimentou, como nós dissemos, quase 65 bi de reais, né, investimentos. A maior parte desse capital vai ser direcionado para a construção e modernização de usinas fundamentais para a segurança do Sistema Interligado Nacional. Dentro desse cenário, os novos projetos representam a fatia que mais deve movimentar a cadeia de engenharia e fornecimento, somando aproximadamente 8,8 gigawatts de capacidade contratada em cerca de 90 usinas. Nesse contexto também, o gás natural consolidou-se como grande protagonista e reforçou sua posição estratégica como combustível de transição para dar suporte à intermitência das fontes renováveis, prevendo aí, né, uma janela de entrega escalonada entre os anos de 2028 até 2031 sob contratos de longa duração. Paralelamente ao avanço das novas obras, o leilão também assegurou a continuidade de ativos que já operam no sistema, abrangendo cerca de 7,6 gigawatts em térmicas a gás e a carvão mineral também, né? Deixando claro que não houve concorrência, né, de novas térmicas a carvão, somente recontratação. Com um contrato de 10 anos de início de suprimento imediato, por curto prazo, esses ativos existentes eles devem gerar uma demanda contínua por serviços de manutenção preditiva e grandes paradas, né, garantindo a disponibilidade rigorosa exigida pelo operador do Nacional Sistema, tá? Esses contratos duram, em média, né, 15 anos, levando até a década ali de 2040, quando eles expiram. E aí vem uma pergunta, né? Será que as baterias de longa duração ou o próprio hidrogênio verde, eles vão já ter se tornado
esse parque termoelétrico obsoleto até lá? Ou será que a inércia, né, esse projeto robusto, esses grandes rotores e toda a física associada vai continuar sendo o coração do sistema global? Deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. O debate técnico continua. Como você acredita que o mercado vai equilibrar esses maquinários pesados com as inovações que estão por vir? Se você quer liderar essa transformação, a Turbivap tem os treinamentos certos para você. Nossos cursos são focados na realidade das usinas de geração de energia térmica e estão disponíveis em 3 formatos. No formato presencial, né, aquele que nós vamos até as indústrias, as empresas, para a equipe, treinar as equipes, né, em compra, que busca contato direto, networking, o formato remoto, né, e o formato digital também para você estudar onde você quiser, tá? O LRCAP 2026 confirmou que a inteligência térmica é a base do nosso crescimento e o desafio agora é transformar todos esses contratos em operação, né, em geração firme de alta performance. O link para o nosso curso da Turbivap, nosso serviço, estão todos aqui na descrição desse vídeo. E eu fico por aqui. Obrigado pela sua atenção, pela sua participação em companhia. Um abraço e até o próximo vídeo. Fui!